2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 ao 13, que foi o texto da leitura inicial. E eu quero pregar hoje sobre esse assunto, sobre esse texto. Eu estava preparando outra palavra e Deus falou: quem disse para você que eu quero falar isso para a igreja? Eu quero falar isso aqui. Então vamos lá. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Eu fico espantado quando eu vejo, um dia desse eu estava vendo a pessoa dizendo que ele era o dono da igreja. Eu digo, meu Deus, é muito atrevimento. É muito atrevimento um homem ou uma mulher dizer que é o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. É Jesus. Quem conduz a igreja é Jesus. Nós somos apenas vasos de barro, que Paulo fala, né? Somos um tesouro em vasos de barro. Os dons, os talentos que Deus nos dá são tesouros em vasos de barro. Quebrou o vaso, versículo 10, capítulo 3, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 10 ao versículo 13. Eu ainda estou com essa deficiência visual, mas os irmãos continuem orando para sair logo essa minha cirurgia do outro olho, né? Eu estive lá e eles disseram que é a lente que tem que chegar. Eu digo, nossa, essa lente é muito chique então, porque está demorando demais. Amém? Vamos ler 2 Timóteo 3, a partir do versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Preste bem atenção nisso aqui. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, vai acontecer o quê? Serão o quê? Perseguidos. Isso não mudou. Continua. Tá? Versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, nós bendizemos o Teu nome, pedimos que o Senhor venha nesta hora, através da Tua palavra, falando com a Tua igreja, aquilo que o Senhor quer falar, que traga uma palavra de cura, de libertação, de transformação, uma palavra de poder, Senhor, uma palavra que mude as nossas vidas e que nos leve a fazer, a viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus eu te peço nesta manhã e agradeço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, hoje eu quero falar, hoje o tema da minha mensagem é os guerreiros da última hora, tá bom? Os guerreiros da última hora. Nós somos esses guerreiros da última hora. Nós, eu e você, somos os guerreiros da última hora. Deus está nos equipando, Deus está nos preparando. E os guerreiros da última hora precisam ser treinados, precisam ser preparados. E esse preparo se dá através do discipulado. Discipulado. Billy Graham, o maior evangelista do século XX, ele disse o seguinte: a salvação é de graça, porém o discipulado custa um preço, tem um preço a ser pago. Para ser discípulo, tem um preço. Jesus não chamou você simplesmente para ser salvo. Você é salvo quando você crê em Jesus. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, você já é salvo.
Você não precisa fazer nada para ser salvo. A salvação é feita no momento em que você crê. A palavra de Deus diz crê. Isaías disse, capítulo 55, versículo 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Amém? Então, quando nós cremos, quando nós buscamos, nós cremos em Jesus e recebemos a Jesus como nosso Salvador pessoal, Ele salva. Ele já salvou você. Você não precisa permitir aceitar o engano de Satanás. Eu passei 3 anos, eu aceitei Jesus, mas eu passei 3 anos, mesmo cristão, convertido, eu passei 3 anos o diabo me enganando, dizendo que eu não era salvo. Até que um dia eu tive a certeza, e depois disso, eu faço questão de ensinar para a igreja que você é salvo a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus. De verdade, você fez uma decisão sincera. A partir daquele momento, você é salvo. Agora, o que precisa para que você se torne uma pessoa dentro do que Deus quer que você seja? O que é necessário? É o discipulado. Por isso que Paulo ele está aqui recomendando o discípulo dele, né? Muitos desistem de ser discípulos por não querer pagar o preço. Muitas pessoas, às vezes, quando começam num processo de discipulado, eles vão embora. Eles desistem. Porque o preço é alto. Mas o que eu tenho que pagar para ser discípulo? Renúncia, né? Nós temos que renunciar. E muitas vezes, renunciar não é só o pecado. Quando Jesus fala em renúncia, ele não fala em renunciar só o pecado. Ele fala em renunciar coisas, muitas vezes, que não é pecado. Mas Deus não quer que a gente faça aquilo ali. Deus não quer que nós vamos por aquele caminho. Deus quer que a gente vá pelo outro. Paulo e Silas estavam orando, querendo ir para Bitínia. E o Espírito do Senhor impediu eles de irem. Ele queria pregar o Evangelho. Paulo estava querendo ir pregar o Evangelho. Ele estava querendo fazer uma coisa certa, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. Se ele fosse teimoso, né, não, eu vou fazer porque eu estou sendo missionário. Não, ele parou e esperou o momento de Deus. Em nome de Jesus. E nessa manhã, eu quero saber se você vai ser um discípulo ou você vai ser apenas mais um na multidão. Deus não nos chamou para ser crente. Jesus não mandou a gente fazer crente. Jesus mandou fazer discípulos. E só se torna guerreiro quem é discípulo. Se você não for um discípulo, você não consegue ser um guerreiro, porque você não vai aprender, você não sabe como utilizar as armas de guerra. Você não sabe como utilizar. E você só vai saber utilizar essas armas quando você realmente for um discípulo. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui como é que um soldado é formado, um discípulo, ele é formado para se tornar um guerreiro. Em primeiro lugar, ele aprende com o seu mestre, através do ensino verbal. O ensino verbal. Paulo, no versículo 10, ele diz: tu, porém, tens seguido de perto a minha doutrina, ou ensino. Doutrina e ensino é a mesma coisa. Doutrina não é o que muitos fizeram por aí, acabando com a vida das pessoas, colocando julgo em cima das pessoas. Tem algumas igrejas, não vou dizer o nome não, tem até o culto de doutrina. E esse culto de doutrina é para falar o tamanho do cabelo da irmã, para falar que a irmã não pode usar maquiagem, para falar que o homem não pode usar barba, que o homem não pode usar, tem que usar terno e gravata, e chama isso de culto de doutrina. Isso não é nada mais, nada menos do que costume dos homens, religiosidade. Isso não leva a gente para mais perto de Deus. Isso muitas vezes faz a gente ter até medo de Deus. Essas doutrinas muitas vezes que são ensinadas, elas muitas vezes até nos afastam de Deus do que nos aproxima, porque faz a gente ver um Deus inacessível, um Deus tão difícil de chegar perto dele.
certo? Então, a primeira coisa é o ensino. Discipulado é feito através do ensino. A palavra de Deus diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus diz lá em Atos 2 que eles perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos, que era o ensino. Então, Paulo disse para Timóteo: olha, você tem seguido de perto a minha doutrina, o meu ensino. Depois ele fala, em segundo lugar, ele fala assim, o discípulo aprende com o seu mestre procedimento. O que é procedimento? É caráter, modo de viver. Paulo ensinou teologia, Paulo ensinou sobre as doutrinas bíblicas, falando. Porém, o caráter não se ensina falando. Caráter se ensina vivendo, caminhando junto, andando junto. Você anda com a pessoa e você vê o procedimento, como é que aquela pessoa age. Eu me lembro que eu estava lá em Recife, e uma vez minha mãe falou assim, foi quando ela aceitou Jesus. E ela disse assim, menino, eu não sabia que pastor trabalhava tanto assim não, eu pensava que pastor não fazia nada. Porque eu estava lá em Recife, eu saía para evangelizar, visitar os irmãos, aí subia o morro, subia a ladeira, descia a ladeira, e às vezes eu passava o dia todo nessa busca, nessa visitação, e às vezes eu ia almoçar 4 horas da tarde. Eu chegava cansado, suado, que lá faz calor, né? Eu chegava suado, cansado, ia tomar um banho e ia almoçar. Mãe dizia, estava onde? Eu estava evangelizando, estava fazendo visita. Menino, não sabia que pastor trabalhava assim, não. Pensava que pastor não fazia nada. Eu digo a senhora que se engana. A senhora se engana. Pastor tem que estar pronto para toda hora. Então, como foi que isso aí fez com quê? Com que ela tomasse a decisão de ser crente. Porque ela viu o meu trabalho. Ela viu o meu procedimento. E ela se admirou com aquilo. Hoje ela liga para mim e diz, meu filho, ore por mim, porque a sua oração faz efeito. Meus irmãos, não estou dizendo isso aqui para querer me gloriar não, me engrandecer não, mas todos os meus irmãos, Gessé, ora por mim, porque Deus te ouve. Eu sei que Deus responde a tua oração. Os meus filhos, quando o sapato aperta, é para mim que eles correm para pedir oração. Né, amor? Eu nem vou mesmo ver. Ele chega e procura. Mas como que isso acontece? O procedimento. O procedimento. Como é que eu vou ensinar uma pessoa sobre o ter caráter, sobre ter um procedimento, se ela não vê aquilo em mim? Então, o caráter, o procedimento, a maneira que eu ajo, você vai acompanhar vendo. Não tem como eu chegar para você e dizer, é assim, assim, assim. É você vendo o meu andar, o meu viver, o meu falar. Também não estou dizendo aqui que eu sou perfeito não, tá, gente? Estou dizendo que eu estou procurando aqui aprender com Jesus a cada dia. Apenas alguns detalhes da minha vida, graças a Deus, ele já conseguiu me alcançar e me transformar. Em terceiro lugar, nós vimos o discípulo aprende com o seu mestre o propósito. O que significa propósito? O que significa propósito? Propósito é o sentido da vida, é o que me move. Eu tenho um propósito. A pessoa que tem um propósito, ela não consegue sentar a bunda na cadeira e ficar à toa, sem fazer nada, esperando que as coisas aconteçam. A pessoa que tem um propósito, ele corre atrás do seu propósito. Ele vai correr atrás. Ele não vai ficar parado, esperando cair do céu. Não é assim. Ele vai agir, ele vai tomar uma iniciativa. Então, o propósito. E eles viram, Timóteo viu isso em Paulo. Paulo tinha um propósito. Qual era o propósito de Paulo? Anunciar o evangelho ao maior número de pessoas possíveis. E eles acompanharam isso, ele viu isso na vida de Paulo. Então, Paulo diz, o meu propósito, né? Além do caráter, o propósito. Por que que eu tenho que buscar um caráter
íntegro na presença de Deus? Porque eu tenho um propósito. Se eu tenho um caráter íntegro, eu vou conseguir influenciar pessoas, eu vou conseguir falar de Jesus para as pessoas, eu vou conseguir impactar as pessoas. Por quê? Porque eu tenho me deixado tratar por Deus, me deixado tratar pelo Senhor. Mudança, tem hora que a gente engole sapo. Às vezes a gente não quer engolir sapo, quer falar tudo que vem na cabeça, e aí acaba a gente perdendo. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu queria falar tudo que vinha na cabeça. Eu dizia para minha mãe, para meus irmãos, vocês vão para o inferno. Vocês não têm Jesus, vocês vão para o inferno. Vocês são um bando de rebelde. Eu não ganhei ninguém nesse período. Eu não consegui ganhar ninguém para Cristo. Da minha família, não. Por quê? Porque eu estava com aquele radicalismo, aquela religiosidade. Depois disso, não, quando eu estive lá, eu ganhei minha mãe, ganhei meu sobrinho, ganhei minha sobrinha, trouxe minha irmã que estava desviada, consegui ganhar minha família, meu irmão também, batizei meu irmão, batizei meu sobrinho, batizei minha mãe. Você está entendendo? Por quê? Porque eu deixei Deus trabalhar na minha vida. Eu deixei Deus mudar a minha vida. Não para agradar os irmãos, para agradar fulano e ciclano, mas para agradar o Senhor a quem eu sirvo, para agradar a Jesus. E quando Jesus muda a vida da gente, meus irmãos, as pessoas serão impactadas. Seus filhos vão ser impactados. Seus familiares serão impactados. Seus vizinhos serão impactados. Seus colegas do trabalho, na escola, na faculdade, eles serão impactados, porque você é uma pessoa diferente. Porque você é uma pessoa que foi tratada e você é um discípulo de Jesus. Depois nós vimos o discipulado. O discípulo aprende com o seu mestre fé. O que é fé que ele fala aqui? Que Paulo, através de Paulo, Timóteo aprendeu sobre fé. Mas como ele aprendeu sobre fé? Vendo o seu discipulador exercendo a fé. Exercendo a fé. Eu tenho um lema comigo. O meu lema é o seguinte: amanhã será um novo dia. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu consigo. E meu irmão, o André, uma vez ele até falou que queria pensar igual a mim, assim, porque ele pensa negativo e ele vai negativo até não conseguir o que ele estava querendo. E eu não penso negativo, não. Eu penso positivo. Eu tenho fé, eu exerço a fé. Hoje não deu, mas amanhã é um novo dia. Não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Não aconteceu, chegou o dia, passou, não aconteceu. Amanhã, não perca a fé. Nunca perca a sua fé. O problema nosso é que muitas vezes as coisas não acontecem logo do jeito que nós queremos e nós já perdemos a fé. Ah, Deus não está nem aí, Deus não está me vendo, Deus não está recebendo a minha oração. Nem sempre as coisas vêm na hora que eu peço. Eu posso pedir e querer vir essa semana. E de repente Deus quer que venha dar mais um prazo, Deus quer tratar comigo. Tem uma frase que eu já vi, pessoal, um chavão que o pessoal coloca, eles dizem assim: Deus não está demorando, Ele está caprichando. Então, se você está esperando algo em Deus, lembre-se, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Está esperando uma casa, Deus não está demorando, Deus está caprichando na casa que Ele vai entregar para você. Você está esperando um marido, uma esposa, Deus não está demorando, Deus está caprichando no parceiro ou na parceira que Ele vai te entregar. Amém? Aquilo que você está buscando de Deus, Deus está caprichando, vai chegar na tua mão. Tenha fé. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas daquilo que nós esperamos, daquilo que nós cremos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se chega a Deus
creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, se você é do grupo dos murmuradores, saia dele hoje, em nome de Jesus, e comece a exercer a fé. E Paulo, todo mundo que tinha contato com Paulo naquela época, se convertia. Paulo, na prisão, ganhou toda a guarda pretoriana. A Bíblia fala isso. Ganhou a guarda pretoriana para Cristo. Entendeu? Por quê? Porque exercia fé. Outro ponto importante, quinto lugar, discípulo aprende com o seu mestre a longanimidade. O que é ser longânimo? É saber esperar. É saber esperar. Olha, vou falar para você, gente afobado não consegue nada. Gente afobado sofre antes do tempo. Não se afobe. Espere, aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Não está acontecendo. Poxa, não aconteceu. Calma, respira fundo, espera. Continue fazendo. Não é que você vai esperar vagabundando, não. Não é que você vai esperar vivendo às custas dos outros. Você vai se virar, vai fazer qualquer coisa. Você está esperando passar no concurso. Ainda não passou, mas vai passar, em nome de Jesus. Quem fez concurso aí? Quem está fazendo concurso? Quem não está fazendo, começa a fazer, gente. Deus vai abrir portas aí para pessoas aqui através de concurso. Mas não passou ainda, tente de novo. Vai novamente, persista. Espere, saiba esperar, tenha paciência, mas não espere parado, espere fazendo. Espere fazendo, mas não afobado, tá? Afobado, você vai se prejudicar, você vai pegar uma ansiedade, uma depressão e vai infernizar a vida dos outros. Gente afobada inferniza quem está do lado dele. É horrível. É horrível. Então, se você é afobado, Jesus, bota aqui um cabresto aqui. Eu quero deixar de ser afobado a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque você não dá fruto. Quando você está sendo afobado, você não está se comportando como um guerreiro, você não está usando a arma certa. É isso que Deus quer, que você aprenda a utilizar a arma certa. Tem muita coisa, meu irmão, que a gente só conquista na oração, não é falando, não. É na oração, é no joelho, é lá, Senhor, o Senhor está vendo, eu não posso entrar no coração dessa pessoa e mudar ela, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Eu não posso ir lá no tribunal e fazer aquele juiz desengavetar o meu processo, mas o Senhor pode. E começa a colocar na presença de Deus, que Ele vai fazer. Outro aspecto que o discípulo aprende com o seu mestre é o amor, o exercício do amor. Né? O que é amor? Amor é entrar na necessidade do outro. Eu não estou sentindo nada, eu estou ajudando, meu irmão. Você está precisando de mim e eu posso te ajudar? Eu vou te ajudar. Isso é amor. Às vezes a gente é criticado, quando a gente faz a coisa certa, a gente é criticado. Né? Uma vez uma pessoa aqui na igreja, não vou dizer o nome, e nem também estou querendo denegrir a pessoa, não, só uma observação. Depois ele caiu na real. Falou, pastor, o senhor é muito paizão. É muito paizão, muito pai, é muito pai. Eu digo, mas a função do pastor é essa mesmo, é ser pai do rebanho. A palavra pastor é quase isso, é um pastor, né? A gente está para pastorear o rebanho, a gente é um pai. Eu vejo todos vocês como filhos, respeito a todos, os jovens, as pessoas de meia idade, as pessoas idosas, eu respeito. E se precisar de mim, eu não sou Jesus, né? Ele diz, e se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. É música para Jesus, né? Mas eu aprendi com Jesus. Se você precisar de mim, também não precisa formalidade. Não precisa. Você caminha comigo, nós estamos juntos, nós somos uma família. Nós somos uma família. Entendeu? Quando não vem na igreja, eu sinto, eu percebo. Eu fico preocupado. Será que aconteceu alguma coisa?
né? A Cláudia pegou uma gripe forte dessa vez, né? Porque Cláudia, você sabe que é piolho da igreja, né? Não falta culto. Então, para ela faltar é porque alguma coisa aconteceu. Tá lá, o Jorim mais a Maria foram fazer prova, foram aplicar a prova da UNB, né? No vestibular da UNB. Entendeu? Então, eu fico sabendo de todo mundo, da situação. Quando não vem, que não falou nada, eu digo, o que foi que houve? Está acontecendo alguma coisa? Às vezes eu falo para a Nilva, né? Fala, pô, pergunta para fulano aí que tá acontecendo alguma coisa. Porque a gente se preocupa, às vezes a pessoa está passando alguma coisa. Amar é isso, amado. Não é que eu tô, irmão, eu te amo tanto. Não é isso não. Não é melosidade, não é bajulação. Tem gente que quer bajular o outro. Não é bajulação. Uma vez eu estava com um camarada evangelizando ele, discipulando. Aí o maior cuidado, né, que ele estava com problema com uma muleta, né? E arriscado cair, se machucar, e eu com aquele cuidado, ele, ô pastor, não precisa só puxar meu saco, não, que eu não vou sair da sua igreja, não. Eu digo, não estou puxando seu saco, não. Eu estou com medo que você caia e se machuque, você já não está bem, andando com essa muleta. E se você cair, vai piorar a sua situação, só isso. Estou puxando seu saco, não. Aliás, eu não tenho esse não é meu perfil, não puxo saco de ninguém. Entendeu? Aí ele ficou todo sem graça, pediu desculpa depois. Então, muitas vezes, as pessoas interpretam errado. Né? Você quer tratar a pessoa bem, você quer atender a pessoa. Então, quando fala amar, amar é cuidar. Você ama, você cuida. Você ama, você cuida. Timóteo aprendeu a amar as pessoas através de Paulo como? Vendo o cuidado de Paulo. Paulo se preocupou com Timóteo porque os anciãos da igreja estavam resistindo o ministério dele. Os anciãos não queriam ouvir um jovem ensinar para eles. A cultura oriental, geralmente, os idosos que ensinam para os jovens, não o jovem que ensina para o idoso. E Timóteo estava ensinando, era pastor. E ele ficou meio tímido, meio constrangido, meio com vergonha de falar. Que nem eu, quando aceitei Jesus logo, eu tinha medo de falar sobre dízimo. Eu tinha uma vergonha para falar sobre dízimo na igreja, que era terrível. Aí um dia Deus falou para mim, você está roubando a bênção do meu povo. Eu digo, Senhor, misericórdia, estou roubando ninguém. Você está proibindo o povo de ser próspero, de ser bem-sucedido, quando você não ensina o povo a dizimar e a ofertar. Eu pedi perdão a ele e comecei a ensinar, mostrar o caminho, né? Não é explorar, Deus está me revelando, você vai me dar R$1.000, 10.000, não. Não é isso não. Isso aí é manipulação, tá? Isso é manipulação. Isso é manipulação. Agora, irmãos, quem sentiu de Deus de dar 1.000, de dar 5.000, de dar... Aí é problema seu, aí é você e Deus. Você não foi manipulado, você teve uma direção de Deus. Deus falou com você, né? Em nome de Jesus. Então nós vimos aqui essa questão do aprender, né? A questão do amor. O discípulo aprende com o seu mestre a perseverança, não desistir na hora da dificuldade. Tem gente que só vem para a igreja quando sente. Hoje eu estou tão alegre, eu vou para a igreja, eu estou explodindo de alegria. Meu irmão, no dia que você está ruim, é o melhor dia para você vir para o culto. No dia que você não está com vontade de ver ninguém, nem de ir na igreja, nem de ver ninguém na sua frente, é o melhor dia para você vir para o culto. É aquele dia que Deus te visita, é aquele dia que Deus fala com você, é aquele dia que Deus levanta você, que Deus te faz promessas e te abençoa. Então não fique em casa, não fique em casa, saia, venha cultuar com os irmãos, seja perseverante. Tem gente que está no processo de discipulado, evoluindo, se tornando um guerreiro. Qualquer coisinha, pronto, já desiste. Não vou mais não, e não sei o quê, papapá. Começa com... O diabo, ele usa as armadilhas para tirar você do propósito de Deus. Pode saber que se você está sendo desanimado, é porque o diabo sabe que Deus tem bênção para você. Se você está passando por algum desânimo para servir a Deus,
é porque o diabo sabe que a tua bênção está chegando. Ele sabe que a tua bênção está chegando. E ele quer tirar você do lugar. Ele quer tirar você do lugar. Ele quer que você vá lá para o rabo da fila. Há muitos anos atrás, eu passei por uma situação assim. Eu estava buscando algo em Deus e me deu um desânimo, aquele desânimo. Aí quando foi um dia eu sonhei, né? Que chegava um cidadão assim que estava distribuindo presente para as pessoas. Aí eu estava desanimado, eu saía da fila porque eu estava desanimado. Aí daqui a pouco eu vi ele entregando presente, aí eu queria voltar para a fila e dizer, não, você vai lá para o final da fila. Você saiu porque você quis. Agora você vai ficar lá no final da fila. Eu aprendi a mais nunca sair da fila. Fala para o irmão do teu lado, não saia da fila. A bênção está chegando. Fala para ele, tua bênção está chegando. Não sai da fila, não. Não sai do lugar. Fica aí. A bênção está chegando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O discípulo aprende com o seu mestre também a como agir diante da perseguição. Quando está sendo perseguido. Timóteo viu as perseguições que Paulo passou. Mas ele se manteve fiel ao Senhor. Paulo estava preso. Paulo não ficou se maldizendo porque estava preso. Muito pelo contrário. Todo mundo que chegava perto dele, ele evangelizava. Todos os soldados, os carcereiros que chegavam perto dele, ele evangelizava. Os prisioneiros que chegavam perto dele, ele evangelizava. Paulo não perdia tempo. Isso é o quê? É uma pessoa que sabe qual é o seu propósito, que conhece o sentido da vida. O sentido da vida não é riqueza. O sentido da vida não é roupas de última geração, não é joias, não é nada disso, não é viagem, não é luxo, não é nada disso. O sentido da vida é viver para Deus, é viver para agradar a Deus, é viver para fazer a vontade de Deus. Esse é o sentido da vida. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6 e o versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você prioriza o reino de Deus, se você prioriza a vontade de Deus, vai vir tudo que você necessita, porque Deus sabe. Vai vir seu carro, vai vir sua casa, vai vir o seu emprego, vai vir a sua roupa que você quer vestir, vai vir o perfume francês que você gosta de usar. Deus vai te mandar, mas você não tem que colocar os seus olhos nessas coisas, porque essas coisas são coisas da terra. Coloque os seus olhos em Cristo. Prioriza o reino de Deus. Eu vou valorizar, eu vou priorizar, eu vou dar o primeiro lugar para Deus. E o resto fica na mão dele, ele faz o que ele quiser da minha vida. Quando nós tivermos esse desprendimento, Deus vai operar milagres extraordinários. Você vai ver acontecimentos extraordinários. Mas é preciso a gente se desprender. E por último, o discípulo aprende com seu mestre como se comportar diante do sofrimento por fazer a vontade de Deus. Preste bem atenção. Não é o sofrimento que eu arrumei. É o sofrimento porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Não é o sofrimento porque eu arrumei uma briga. Eu fui lá para o quartel defender Bolsonaro e foi preso. Você que procurou esse sofrimento. Eu fiquei na minha cara, falei, eu não vou não. Eu não vou mesmo. Você está entendendo? Por quê? Covarde. Não. Você não via Jesus, irmãos. Preste atenção. A igreja não pode perder o propósito. A igreja não pode perder o foco. Você nunca viu Jesus incitando os irmãos, os discípulos, a ir para a porta de Senado, a ir reclamar com o imperador. Nunca viu, muito pelo contrário. Os homens foram cobrar imposto de Jesus. Aí Pedro disse assim, mestre, de quem os homens pedem imposto, cobram os impostos? Ele disse assim, dos homens.
E é lícito pagar imposto? É a lei, você tem que cumprir. E aí nós vamos estar cobrando imposto. Eles vai lá no mar, pega um peixe, dentro da boca do peixe você tira o dinheiro e paga o imposto. O próprio Jesus. Ele não ficou arrumando confusão. Ah, irmãos, esse presidente, esse imperador é do cão, esse presidente é do cão, esse vereador é do diabo. Meu irmão, não fica perdendo tempo com isso, não. A gente tem que ficar no propósito. Eu, ano passado, entrei numas aí, eu fui orar, Deus me deu umas confrontadas boas. Eu fui orar aí por um ministro, e Deus falou para ele, olha, ele não fez nem a metade do que Paulo fez. E Paulo se tornou o maior apóstolo. Quantas vezes você já orou por esse homem? Eu digo, misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Eu digo, não, vou orar pelo presidente, vou orar pela esposa do presidente, vou orar por todo mundo. Aí eu digo, não, vou voltar para o meu propósito. Irmãos, quando a gente se mete com esse pessoal, a gente sai do propósito mesmo, não tem jeito. Porque você fica defendendo, você toma partido, e aí você toma partido que não vale a pena, são coisas da terra. Nós temos que nos importar com coisas eternas. Amém? Nós temos que nos preocupar, que correr atrás, que batalhar, que lutar, é jejuar, é orar, é pagar preço por coisas que vale a pena, coisas eternas. O reino de Deus, ele é eterno. Amém? Glória a Deus. Por que Deus quer que eu aprenda essas coisas para ser um guerreiro, para ser um discípulo padrão? Por quê? Porque Ele quer que nós façamos discípulos. E só faz discípulo quem é discípulo. Se você nunca foi discípulo, você não tem capacidade para fazer discípulo. Você vai fazer qualquer coisa aí, certo? Mas você não vai conseguir fazer discípulos. Porque você não é discípulo. Você nunca foi discípulo. Como é que você vai fazer discípulo? E Deus não está preocupado com igreja grande, cheia de gente, um monte de gente. Parece um supermercado, né? Entra e sai gente toda hora. Mas não tem compromisso com Deus, não é discípulo. Deus tem compromisso com discípulos. E Deus quer que levantemos discípulos. Vamos semear para a eternidade. Eu vi uma frase uma vez no filme O Gladiador, que ele dizia, o que fazemos em vida ecoa para a eternidade. Tudo que nós fazemos é para a eternidade. O que você está fazendo para a eternidade? O que você está plantando? Você não sabe o dia de morrer, meu irmão. Você não sabe. Você está aqui, eu sou tão jovem. O pastor já está ficando gaga aí, daqui a pouco vai embora. Vai nada. Às vezes é mais fácil você ir. Você está entendendo? A gente aí pensa às vezes que a pessoa vai morrer porque está com a idade avançada. Eu vejo aí Dona Laura, 85 anos, né, Dona Laura? Cheia do gás, forte. E vai passar de 100, viu? Minha mãe tem 85 também. Está lá. Vai passar dos 100. E a gente vê aí, às vezes, adolescente morrendo, criança morrendo. A morte não escolhe idade. Chegou a hora e acabou. Você não sabe a sua hora. E o que você plantou para a eternidade? O que você fez para a eternidade? Se você chegar diante do Senhor hoje, o que você vai dizer? Tinha um cântico na harpa cristã, que eu gostava de cantar muito ele, que dizia assim, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão-se os dias. Você vai chegar de mão vazia. Eu falo para as pessoas, eu digo, eu não aceitei Jesus só para morar no céu, não. Eu aceitei Jesus para morar nos céus e para gozar das maravilhas que Deus tem lá. Eu quero o meu galardão, eu trabalho pelo meu galardão. Porque a salvação é uma coisa, galardão é outra coisa. O galardão você vai ganhar pelo que você faz. Se você faz o bem, se você vive o evangelho conforme a palavra de Deus ensina,
você vai receber o seu galardão. Eu não sei qual é o tamanho do meu galardão, mas eu tenho algum depósitozinho lá no céu, eu tenho, em nome de Jesus. Eu tenho. Quando eu chegar lá, eu quero encontrar. Ó, Senhor, tem um depósito meu aí, viu? Eu não quero só entrar no céu. Tem gente que diz, só entrar no céu já tá bom. Não, não tá bom não. Eu quero entrar no céu e quero receber galardão. Amém? Quero sentar à mesa com meu mestre, com meu Senhor, participar da grande ceia do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Um discípulo, Jesus quer que a gente seja discípulos de verdade, porque só é guerreiro, só faz as guerras do Senhor quem é discípulo. Se não é discípulo, não faz não consegue. Mas se você é um discípulo do Senhor, você faz as guerras do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um. Que o Senhor levante cada um de nós como guerreiros. Que nós não fiquemos com os nossos olhos na terra, em coisas. Tire os olhos das coisas. Coloque os seus olhos no céu, na eternidade. Porque as coisas, elas virão na tua direção. Quando você está olhando para o céu, as coisas vêm na tua direção, em nome de Jesus. Pai, eu quero neste momento agradecer a Ti, Senhor, pela Tua palavra. E quero pedir que o Senhor venha nos levantar, nos abençoar, nos usar como guerreiros dessa última hora, como discípulos que fazem discípulos, pessoas que estejam dispostas a serem tratadas, a ouvirem verdadeiramente a Tua palavra e praticar, Senhor. Em nome de Jesus, quebranta os nossos corações, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade. Senhor, nos faz pessoas humildes, nos torna pessoas íntegras, trata no nosso caráter, mostra em nós aquilo que não te agrada, para que nós venhamos abandonar e te seguir da maneira correta. Obrigado, Senhor. Eu coloco a tua igreja diante de ti agora. Abençoe a todos com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, o Senhor é bom, é maravilhoso, tem nos abençoado. Nós vamos orar encerrando esse culto. Quero pedir a minha esposa aqui para orar, a pastora Nilva.